Peço a todos que abram suas Bíblias em Abacuque 3. Eu acho que todo mundo já consegue abrir mais rápido depois dos últimos domingos. Hoje eu estou aqui com o microfone da Sandy e tudo culpa do Nervado e do Charles. Então, eu não sei o que eles estão querendo, mas depois eu me acerto com eles. Abacuque 3 é a nossa última mensagem dessa série, no livro do profeta Abacuque. O título da mensagem de hoje é A Alegria do Lutador de Deus. A Alegria do Lutador de Deus. Abacuque 3. Nós estamos mergulhando nesses últimos domingos no livro desse profeta, o profeta Abacuque, o especialista em clichês, como vimos no primeiro domingo de pregação. E o nome Abacuque significa abraço, você deve se lembrar, mas um abraço de quem luta, e isso retrata bem a temática de todo o livro, porque o profeta lutou muito com Deus em oração. No capítulo 1 nós vimos de perto a sequência de oração do profeta, a resposta do Senhor e outra oração do profeta. E nesse capítulo nós aprendemos, mediante os profundos dilemas do coração de Abacuque e a resposta chocante que o Senhor lhe dá. O capítulo 2 se dedicou em detalhar a segunda resposta de Deus ao profeta, e lá aprendemos como Deus resolve o problema do mal levantado por Abacuque e ainda traz uma mensagem de consolo em meio ao juízo. Vimos uma das revelações centrais na Escritura, a de que o justo viverá pela sua fé. E vale sempre lembrar que por todo o livro nós estamos sendo lembrados, estamos sendo chamados a recordar aquele que é o lutador de Deus por excelência, aquele que é a nossa justiça, aquele que nos abraça com amor, com graça, Jesus Cristo. E hoje vamos ver o desfecho, o final dessa história, Abacuque 3. Se você precisa saber mais sobre as pregações passadas, vá lá no canal da igreja, não esquece de ativar o sininho e dar um like, que está tudo lá. Você vai saber mais das referências. Abacuque, capítulo 3. Leremos todo o capítulo. Diz assim a palavra de Deus. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu esplendor é como a luz e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, torrentes de água se passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisa as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido, feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, as quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Verso 16.
Ouvi isso, e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Vamos orar mais uma vez? Senhor, aqui está a Tua palavra e aqui está o Teu povo. A minha oração é que o Senhor edifique a Tua igreja, apesar de mim. Que o Senhor aplique a Tua palavra nos corações, que o Senhor salve, console, que o Senhor discipline, que o Senhor ensine através da Tua revelação. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nos conduza no entendimento da mesma, em nome de Jesus. Amém. Este foi o dia mais alegre de toda a minha vida, disse o lutador Robson Conceição, depois de ter ganhado o primeiro ouro olímpico do boxe brasileiro. Foi nas Olimpíadas Rio 2016 que ele lutou a final contra o francês Sofiane Oumirra e conquistou o tão sonhado título. Mas a sua trajetória olímpica até aquele momento não era das melhores, porque na Olimpíada de Pequim, em 2008, ele perdeu logo de cara na primeira luta. Em Londres, 2012, ele também perdeu na estreia. E na Rio 2016 era a sua última chance. Ao ser entrevistado sobre a sua história e de como ele chegou até aquele momento, ele disse o seguinte: eu praticamente não tive infância, eu acordava 4 da manhã para ir à feira com a minha avó, quando não era isso eu estava trabalhando como ajudante de pedreiro, vendendo picolé na praia, água e limão na sinaleira ou carregando compras. Eu chegava em casa meia-noite e acordava de novo 4 da manhã e isso se repetia. Então eu não tive muito tempo para brincar. Durante todo tempo dos Jogos Olímpicos, eu pensava nisso. O lutador forjado no meio das privações que sofreu. Quando o árbitro encerrou aquela luta e ergueu um dos braços de Robson como vencedor, o seu coração não aguentou. Correndo para os braços da sua esposa, da sua mãe, da sua filha, ele comemorou com uma alegria contagiante. Porque naquele dia, toda a sua luta se transformou em triunfo. Um filme de todas as privações, de todos os sofrimentos, passou pela sua cabeça e ele resumiu a sua emoção. Este foi o dia mais alegre, foi o melhor momento que eu já vivi em toda a minha vida. Hoje também veremos algo sobre a alegria, porém uma alegria que é muito maior do que uma medalha de ouro, uma alegria que é muito maior do que uma final olímpica. A alegria do ouro olímpico é algo grande, sim, mas ela é só um lampejo perto da grande alegria do lutador de Deus. Especificamente em Abacuque 3, aprenderemos mais sobre o soberano e poderoso Senhor que cuida do seu povo e sobre alegria em meio às privações. Esse é o resumo da pregação de hoje. Aprenderemos mais sobre o soberano e poderoso Senhor que cuida dos seus, que cuida dos seus filhos, que cuida do seu povo. E aprenderemos também sobre a alegria em meio às privações. Na pregação passada, nós vimos que o capítulo 2, ele acaba em reverente admiração do profeta diante da majestade de Deus. A voz que diz, cale-se, cale-se. Toda a terra silencia os temores de Abacuque e responde os seus dilemas.
O lutador Abacuque que muito reclamou com o Senhor por sua tolerância com os pecados de Judá e pela escolha da perversa Babilônia como um instrumento de disciplina. O lutador Abacuque que também ouviu a resposta de Deus, de que o justo viveria pela fé, mas que o soberbo seria destruído, que a Babilônia não passaria sem a devida punição. Este lutador Abacuque, que teve diálogos fortes com o Senhor, erguerá a sua voz mais uma vez, encerrando o seu livro, mas agora ele vai falar de uma forma diferente. Tem um comentarista mesmo que diz que o capítulo 3 de Abacuque, na verdade, é uma resposta do Senhor às duas orações anteriores. Mas é uma resposta que não é expressa verbalmente pelo Senhor. Não é literalmente o Senhor quem está falando aqui. Mas é uma resposta que está sendo operada no coração do profeta e que se derrama para as suas palavras. A voz do profeta não vai ser mais ouvida com queixas, com lamentos, mas como um hino. Um cântico de louvor acentuado por todas as gerações, ecoando a confiança, ecoando a alegria no Senhor. Em nenhum outro lugar, as palavras de um profeta israelita tomaram a forma de um salmo composto para a celebração do culto comunitário. Só em Abacuque nós vemos isso acontecer. E o sobrescrito e o pós-escrito, essas duas referências que vêm antes e depois no texto aí do capítulo 3, indicam que esse poema foi designado para uso no culto de Israel. Não é somente uma oração que ele está fazendo, é também um hino de louvor que ele escreve, que vai ecoar por eras. Contém uma mensagem tão profunda que deveria ser registrada para toda a comunidade de Israel cantar ao longo dos anos. E é com este hino que as futuras gerações tomariam posse da maravilhosa verdade de que o justo vive pela fé a despeito de todas as tragédias à sua volta. E é com esse hino que nós vamos ver também o soberano e poderoso Senhor que cuida do seu povo e sobre a alegria em meio às privações. Para isso, eu dividi essa pregação em 4 pontos, que abrangem todos os versículos, e o primeiro deles, nos versos 1 e 2, nos diz que o povo de Deus pode suplicar com sinceridade e fé. Veja comigo mais uma vez os primeiros versos. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Nós estamos vendo um profeta sincero diante do seu Deus. Abacuque muitas vezes chega até o ponto da extrema ousadia em suas orações, mas ele não tem medo de expor o seu coração na presença do Senhor, e no início do salmo não poderia ser diferente. Ao ouvir a fama do Senhor, ou seja, ao ouvir aquilo que o Senhor iria fazer, as tuas declarações, ele se sente alarmado, ele se sente perplexo. No entanto, o profeta não para em seu espanto, mas ele faz uma petição a Deus. Seu pedido profundo é: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faze-a conhecida, na tua ira lembra-te da misericórdia. Como disse em Abacuque 1,5, o Senhor realizaria obra tal que seria difícil de acreditar quando fosse contada. E a expectativa dos acontecimentos futuros faz Abacuque tremer. Mas o seu temor também vem acompanhado de um pedido por avivamento. O aviva que está descrito aqui significa literalmente fazer viver ou faça viver. E o que ele está pedindo ao Senhor aqui é: Senhor, faça viver, preserve a vida no meio da sua obra, ou seja, garanta a preservação naquele tempo em que o juízo cairia sobre o povo de Deus.
Comentaristas disputam pelo significado da expressão no decorrer dos anos, todavia, com certeza, ela significa o seguinte: com o passar do tempo da destruição de Judá e no decorrer dos anos do seu cativeiro, no decorrer dos anos dos ataques aterrorizantes e poderes opressivos da Babilônia, no decorrer dos anos de nossas tribulações, aviva a tua obra, Senhor. É a promessa de vida pela fé, o centro dessa petição, o centro desse hino. E assim, Abacuque está encorajando todo o povo que iria cantar essa música, esse cântico, a continuar suplicando pela vida ao longo dos anos tenebrosos que viriam juntamente com o juízo. Deus agiria, mas ele traria um juízo sobre o seu povo. O que Abacuque faz é encorajá-los. Cante, peça, aviva a tua obra, Senhor. Não se esqueça de nós. Essa oração também fornece à igreja de Deus uma compreensão do seu próprio tempo. Sim, o juízo começa pela casa do Senhor. No entanto, aos crentes não é proibido a oração pedindo que o Senhor preserve a vida do seu povo a despeito das calamidades. A igreja ela deve clamar, ela deve lutar com Deus em oração por tempos de avivamento e graça. Faz viver, Senhor, sustente a vida dos fiéis, sustente a vida dos justos pela fé. Não deixe que essa comunidade seja totalmente esmagada pelos perversos do seu tempo. Não deixe que a igreja morra. Não deixe que o seu povo perca a visão. Mas aviva a tua obra, Senhor. Atue na preservação da vida de todos aqueles que creem no teu nome. A oração de Abacuque nos ensina isso. Porém, não é só por fazer viver que pede, que clama o profeta. Ele também diz a respeito da obra de Deus: faze-a conhecida, Senhor. Ou faz ela ser entendida. Esse é o sentido do texto. Ao longo dos anos, faz ela ser entendida ao longo dos anos. Aqui, ele está pedindo a Deus que faça conhecido ao crente o seu plano de ação. Do mesmo modo que Abacuque agonizou no processo de entender os misteriosos caminhos de Deus e finalmente encerrar o seu caso à luz da revelação que lhe fora concedida, também intercede em favor dos outros, para que o Senhor lhes dê a compreensão necessária para que eles sobrevivam no meio da calamidade. A construção que encerra a sua petição, então, é: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Literalmente está assim: no tempo do tremor, lembra-te da misericórdia, Senhor. No tempo da perturbação, no tempo em que os fundamentos seriam sacudidos, lembra-te da misericórdia, Senhor. É o teu povo que está indo para o exílio, e nesse tempo, nada a não ser a tua misericórdia irá sustentar aqueles que são seus. É o próprio povo de Deus que vai sofrer, portanto, lembra da misericórdia, ó Deus. Nós também devemos lembrar que a misericórdia e a graça são atributos de Deus e envolvem todas as suas ações. Porque o Senhor, ao menor sinal de arrependimento, ao menor sinal de retorno ao caminho, de súplica sincera, se mostra como aquele que não consegue mais reter o seu amor e a sua graça. Como diz Juízes 10:16, quando o Senhor viu o seu povo retornando ao caminho verdadeiro, ele expressou da seguinte forma: e ele já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Abacuque sabe disso, e é por isso que ele implora: lembra-te da misericórdia, Senhor. Não retenha a misericórdia e a graça, porque nós vamos precisar disso para sobreviver. A aplicação que se segue desse ponto para nós,
nos mostra que a igreja de Deus pode e deve clamar por avivamento. Você pode e deve clamar por avivamento. Não é porque vivemos em dias tão sombrios que te é proibido lutar com Deus em oração por renovo, por restauração espiritual. Clame por púlpitos que pregam a palavra. Clame por igrejas bíblicas. Clame por líderes que prefiram mais a glória de Deus do que o louvor dos homens. Clame para que a obra missionária avance no mundo. Clame e lembra-te da misericórdia, Senhor. Porque sem ela o teu povo não pode viver. A igreja de Deus pode e deve clamar sim por avivamento. Não se esqueça disso em suas orações, irmão. O povo de Deus pode suplicar com sinceridade e fé. Esse foi o nosso primeiro ponto. O segundo ponto, que abrange os versos 3 a 7, nos diz que quando Deus vem salvar, Ele vem em imponente glória. Quando Deus vem salvar, Ele vem em imponente glória. Esses próximos versos descreverá Deus, o soberano, o poderoso Senhor, vindo em toda a sua glória. Porém, mesmo diante da majestade, poder e assombro que acompanham o Senhor, o que Abacuque quer enfatizar para o povo de Deus é o tema da salvação. Sim, o tema do juízo e da justiça são muito importantes no livro de Abacuque e dominam grande parte do seu diálogo, mas o fundamento que precisa ficar no coração dos leitores, no coração dos justos pela fé, é que mesmo em meio ao juízo, o Senhor salva aqueles que são seus. Então o profeta fará nessa parte do hino uma espécie de colagem mesmo, porque ele vai juntar várias imagens com a ideia de transmitir esperança. A sua intenção é demonstrar que quando o Senhor vem para executar a sua vontade, para executar o seu desígnio, Ele vem em surpreendente glória e Ele vem sempre para o bem supremo, para o bem último daqueles que são seus. Leamos os versos 3 a 7, acompanhe comigo. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer e faz a terra tremer. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Toda a descrição de Abacuque nesses versos visa uma única coisa: ressaltar em tons dramáticos que quando o Senhor vem para executar a sua obra, toda a terra, toda a natureza, as nações e os homens sentem os efeitos da sua presença. Para Abacuque, o que precisa ficar claro é que a impressão dominante que se deixa quando o Senhor se levanta para salvar, sempre é carregada de glória, de muito esplendor, de majestade, de radiante excelência, de luz, de beleza. Sobre os lugares específicos mencionados aqui, vemos normalmente os comentaristas associando Temã a Edom, Parã a região do Sinai e Egito, Jacuzã e Midian seriam uma alusão a dois opressores de Israel depois de seu estabelecimento na terra de Canaã, e o intento com essas referências é ecoar no imaginário, no coração, os grandes encontros e livramentos de Deus com Israel na terra do Sinai, no Egito, na conquista da terra prometida. Abacuque lembra da experiência passada de Deus com Israel como um meio de ilustrar a intervenção do Senhor no futuro. A forma como ele expressa essa glória de Yahvé é através das teofanias de Deus na libertação do seu povo, e visam fortalecer a confiança na palavra e no poder do soberano Senhor.
Povo, vocês precisam ser fortalecidos naquilo que Deus diz e naquilo que Ele é. Então vamos recordar o que Ele já fez por nós, é um intento de Abacuque. Raios brilham de sua mão, ele diz, na sua frente vai peste e pestilência, claras referências ao êxodo e às pragas do Egito, a sua presença faz tremer a terra, sacode nações, esmigalha montes, ele faz com que os seus inimigos tremam de aflição. Esse é o Senhor em sua vinda gloriosa, esse é o Senhor que fará grande obra na terra, ele trará juízo. Abacuque já aceitou isso, mas de forma mais profunda isso será para o bem, para a purificação do seu povo, porque um remanescente continuará como vimos. Na aplicação que se segue desse ponto, diz que as nossas orações podem conter inúmeros pedidos a Deus, mas têm de ser encharcadas de referência à sua glória. A glória dos seus atributos, a glória do seu poder, a glória das suas ações, a glória do Evangelho e principalmente a glória de Cristo, nosso Redentor. Oração não se restringe a fazer pedidos ao Altíssimo. Sim, você pode e deve clamar e levar todos os seus pedidos ao Senhor, mas oração não deve ser somente isso. Você precisa encharcar ela da glória de Deus. Elas precisam ser encharcadas pelo louvor à majestade dEle. E isso vai servir como um reforço da confiança na palavra e no poder dEle. Da mesma forma que foi para o povo do passado, seu coração precisa disso. Quando o Senhor vem para salvar, Ele vem em imponente glória. Encharca as suas orações da glória de Deus. Amém? Amém. Terceiro ponto, nos diz que para todos os justos pela fé, o Senhor também é o guerreiro divino. Para todos os justos pela fé, o Senhor também é guerreiro divino. Veremos isso dos versos 8 a 15. Acompanhe comigo a leitura. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. Torrentes de água passam. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisas as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Aqui dos versos 8 a 15, o soberano e poderoso Senhor transforma-se no glorioso guerreiro divino. As referências aos livramentos passados continuam e seguem no mesmo propósito de ressaltar que o Deus que agiu no passado agirá também agora e agirá para o bem último daqueles que são seus. Mesmo que isso esteja envolvido o sofrimento, ou o juízo, ou a disciplina.
As imagens proferidas aqui são diferentes, porém, dos versos anteriores, porquanto nós estamos vendo inúmeras referências, metáforas do combate de que o próprio Deus estará envolvido. A ideia de Abacuque é tornar notório a imagem do grande e glorioso guerreiro divino. As imagens de batalha visam realçar profundamente a ação de um Deus que protege, que luta, mas que também disciplina seu povo e julga toda a terra. Vemos arco e aljava lotada, flechas sibilantes, marchas, lança, cavalos, esmagamento, até a destruição da cabeça dos inimigos. E está na Bíblia, meu irmão. Está na Bíblia. Eu não posso amenizar essas coisas. Na verdade, Yahvé, o Senhor como um guerreiro divino, é um conceito impregnado em todo o Antigo Testamento, o Senhor dos Exércitos, aquele que batalha pelo seu povo, e faz parte do imaginário e da teologia de Israel. Mas faz parte com um propósito. Pois imagens como essa intentam impactar o nosso coração, intentam fazer a nossa imaginação alcançar a realidade do que é o Senhor soberano e poderoso atuando como um guerreiro divino. Ao coração dos justos, essa visão causa o quê? Causa profundo senso de proteção, de confiança, de segurança e esperança diante dos seus inimigos. Mas para o soberbo, essa imagem causa pavor, causa revolta, causa ódio contra o Senhor. Mas ele vem, o guerreiro divino virá com excelsa, com grande glória. O versículo 13 vem para realçar, para relembrar o leitor mais uma vez esses versos, que o panorama geral do poema é em termos da vinda de Deus para o seu povo, manifestando glória sim, mas tem o objetivo último de trazer salvação. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Ele repete. Mas outra coisa também que esse verso nos relembra é que ao mesmo tempo que Deus vem para salvar o seu povo, Ele também destrói o soberbo. Ele destrói aqueles que acham que são, mas na verdade não passam de pó. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Essa é uma referência aos soberbos do capítulo 2 que nós vimos. Aqueles que o Senhor ridiculariza, porque eles acham que a sua justiça vem deles mesmos. Eles não precisam de Deus, eles não precisam do Evangelho, eles não precisam de Cristo, eles se bastam. E o Senhor abomina essa forma de pensar, porque é contrário ao quê? A quem Ele é. É contrário ao Evangelho e é contrário a Jesus. É contrário àquele que disse, eu sou manso e humilde de coração. E o Senhor abomina esse tipo de postura. Deus não destrói o soberbo, o perverso, simplesmente porque Ele faz isso, mas Ele destrói por amor ao seu povo. O grande guerreiro os protege, eles podem confiar, esse é o sentido do texto. Todo o propósito do Salmo, das teofanias de Deus, apontam para a presença constante do cuidado gracioso juntamente com o juízo divino. E embora calamidade e juízo sejam, com toda certeza, temas centrais, importantes para Abacuque, ele também colocou esses juízos no arcabouço, na estrutura do programa progressivo da redenção divina na história, a fim de redimir o povo para si. Se for mesmo verdade de que o justificado viverá por sua sólida confiança, então existe um fundamento seguro para a esperança no meio das catástrofes,
Foi de fato um grande passo de fé que permitiu a Abacuque afirmar uma expectativa de salvação em vista da revelação de juízo sobre sua própria nação. Contudo, a fé lhe mostra, a fé lhe ensina que os propósitos da salvação do Senhor avançam exatamente pelas formas que o Senhor quer. Os propósitos de salvação do Senhor avançam pelas formas que o Senhor quer. Você entende isso? Não é do jeito que você quer. Não é da forma que você mais acha favorável, é da forma que o Senhor quer. E Ele é o Deus que traz juízo, mas mesmo em meio ao juízo tem uma palavra de salvação ao seu povo. A aplicação que se segue para nós nesse ponto é que você deve recordar os grandes feitos e as poderosas promessas do Senhor ao seu coração. A visão dos gloriosos feitos de Deus no passado o ajudará a enfrentar o presente. Abacuque mesmo busca no passado as raízes para afirmar sua confiança no agora, no presente. E nós devemos fazer o mesmo. Servirá como exercício da graça para o seu coração. O que Deus fez na sua vida no passado que você deve agradecer hoje? O que você precisa relembrar daquilo que o Senhor fez na sua vida, na sua história? Que o seu coração temerá e agradecerá o Senhor, para que a sua boca irrompa de salmos de alegria diante de Deus. Recorde os grandes e poderosos feitos do Senhor. Isso vai ser como um exercício da graça para o seu coração. A última parte dessa pregação, a última parte da série, diz que nós podemos nos alegrar em Deus até nos tempos da mais profunda privação. E abrange dos versos 16 a 19. Podemos sim nos alegrar em Deus nos tempos da mais profunda privação. Olhe comigo mais uma vez o verso 16. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos ataca. No verso 16, Abacuque mais uma vez descortina o seu coração. Não poderia ser diferente, não é? Seu íntimo está comovido, seus lábios estão tremendo, segundo o texto. Com os ossos apodrecidos, até os seus joelhos vacilam. Mas por que ele está assim? Por causa da terrível devastação que o próprio povo de Deus sofreria antes da plena posse das promessas. Essa devastação faz o profeta tremer dos pés à cabeça. A sua tristeza é porque nada pode deter a tragédia inevitável de Israel ser invadido pelas forças babilônicas. Embora o livramento esteja garantido, ele só virá depois do juízo. E isso faz ele tremer. Abacuque recebeu uma mensagem do Senhor e ele sentiu em seu próprio corpo os efeitos dessa mensagem. Mas ele não pode fazer nada, só esperar em silêncio e ver o que o Senhor fará no tempo designado. No entanto, a última parte do capítulo 3, e que encerra o livro, traz mais do que tremor e espanto. Nela nós vemos uma resolução incrível de confiança no Senhor. O profeta que lutava com Deus, diante das mais profundas questões, alcançou as suas respostas e agora declarará com confiança triunfante a sua alegria no soberano e poderoso Senhor, pronunciando uma das mais vigorosas declarações de fé registradas nas Escrituras. Podemos adorar enquanto trememos diante do caos. Podemos adorar enquanto trememos diante das ações do Senhor na história. Podemos adorar diante das calamidades. Verso 17 a 19 diz assim: ainda que a figueira não floresça,
nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Coisas terríveis acontecerão, a ferocidade do exército invasor devastará tudo o que for de valor na face da terra. No contexto do Antigo Testamento, figueira, fruto da vide, oliveira, representam os produtos mais excelentes que a terra pode dar. Grãos do campo, ovelhas, gado, representam as necessidades de pão, de leite, de carne saciadas. A ausência desses elementos significa que não vai haver prosperidade, não vai haver mais riqueza na terra, não haverá mais alegria, não haverá mais prazer. O povo será privado da alegria que provém da colheita farta e do rebanho abundante. Será uma nação faminta, uma economia em frangalhos e uma paisagem estéril. E é nesses dias que o profeta vai declarar: eu me alegro. Todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. A privação e a calamidade vai estar diante de mim, mas eu continuarei me alegrando nele. A cruel Babilônia derramará o sangue do meu povo, tomará para si o fruto do nosso trabalho. Mas eu continuarei me alegrando no Senhor, porque é na pessoa do Senhor que eu tenho a minha alegria. É na pessoa do Senhor que eu tenho a minha exultação, pois Ele é a minha salvação. Perceba como as inquietações de Abacuque, que perpassaram todo o livro, agora chega no seu desfecho final. Ele entende que o juízo é inevitável, ele mesmo provará das privações, mas um remanescente fiel permanecerá. Esse remanescente continuará se alegrando no Senhor. Abacuque termina seu livro declarando a sua alegria, o seu regozijo e a sua confiança, porque é assim que um justo pela fé vive. As tragédias à sua volta não fundamentam o seu coração. O que o sustenta nos momentos difíceis é a fé, que tem por alvo somente o Senhor soberano. Nele, seus pés são como os da corça. Nele se anda nos lugares altos, imagem que denota vigor, ânimo e segurança. Ao mestre de canto e para instrumentos de cordas. É como ele dedica o hino que deve ser celebrado na congregação por todas as gerações. É com esse cântico nos lábios que eles deverão passar pelo exílio e pelas privações, e é com esse cântico nos lábios que eu e você aprendemos a enfrentar os nossos dias. Porque a mensagem de Abacuque não é só para a nação de Judá. A mensagem de Abacuque é para toda a vida. Se você é um justo pela fé, a mensagem de Abacuque é para você. Se você não é um justo pela fé, se arrepende e se entrega ao Senhor, e a mensagem de Abacuque será para você. Justo, viva pela fé e com alegria, a despeito das muitas calamidades, exulte no Deus da sua salvação, porque Ele é a sua fortaleza. Em vez de se alicerçar em suas próprias emoções, ou nas ideias humanas passageiras, se fundamente na fé do Senhor. A graça de Deus havia operado no coração do profeta, e nada mais do que essa graça pode explicar como uma pessoa pode estar feliz e contente quando enfrenta as calamidades que Abacuque enfrentou. Só assim ele pode conseguir, e só assim você também consegue. O livro que começou com queixas e lamento, termina com alegria. Não daria nem para acreditar, né? Aquele contexto tenebroso tem o seu desfecho final. A alegria. Sabe por quê? Porque é assim que o justo pela fé vive.
A aplicação, duas, que se seguem desse ponto para nós, é que você precisa aprender a se alegrar no Senhor, a primeira delas. Não é algo que você faz com a força do seu braço, entenda, porque os seus sentimentos lutarão contra você. Não é um remedinho que você toma ou qualquer palavrinha mágica que você escuta de um amigo ou na internet, é uma resolução de fé. E é algo que se faz em completa dependência do Senhor. É algo que se faz fundamentado na graça, porque de outro modo você não consegue. Perceba, eu não estou apelando. Eu não estou apelando para o seu esforço moral. Eu estou apelando para que você olhe a graça do Senhor e, capacitado por essa graça, você se porque essa é a mensagem das Escrituras, esse é o exemplo de Cristo. E essa é a vida do justo pela fé. Ele sofre, mas ele é alegre em seu Deus. Você precisa aprender a se alegrar no Senhor. A última aplicação diz que você deve louvar o Senhor com alegria em seus momentos de devoção. Inclua louvores. Ore cantando, cante orando. Aproveite os cantos entoados aqui no culto e use-os em suas devoções. Exercite o seu coração na alegria e no louvor a Deus. Se aprimore nisso. E você verá a grande diferença quando você encara essa vida. Você percebeu que os títulos dessa minissérie têm um duplo sentido? Primeiro nós vimos o abraço do lutador de Deus. Ele se refere a Abacuque, que abraça o Senhor e luta com Deus em oração. Mas ele aponta para Cristo, que morreu de braços abertos para abraçar o seu povo. Depois nós vimos a justiça do lutador de Deus. Ela se refere a Abacuque, porque é pela justiça da fé que ele vive, mas ela se refere a Cristo também, de modo mais profundo, porque Ele se tornou a nossa justiça. Pela troca do justo pelos injustos, nós temos vida. E no final, temos a alegria do lutador de Deus. E o intento profundo, o intento último, é nos fazer recordar do Senhor Jesus também. Hebreus 12 declara que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Por que ele suportou a cruz? Porque ele nos amou. Mas como ele nos amou diante do sofrimento? Olhando para a alegria. É o que o texto está dizendo. Jesus foi sustentado na cruz olhando para a alegria que lhe estava proposta. A alegria de estar à direita do Pai. A alegria de ser coroado como soberano e rei. A alegria de trazer muitos filhos e filhas juntamente com Ele a essa glória. De dizer ao Pai, estão aqui todos os que me deste. Para garantir a alegria eterna, Ele teve que suportar os justos castigos pelo pecado do povo. Ele teve que suportar a ira de Deus contra os pecados do seu povo. É assim que o lutador de Deus por excelência, Jesus, vence por nós. Como é que você enfrenta a corrida dessa vida? Como é que você enfrenta a jornada aqui nessa terra, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé e encarando como Ele encarou? Cristo garantiu uma alegria que nenhum homem na face da terra poderia comprar, a alegria que é muito maior do que uma final olímpica, a alegria que é muito maior do que uma medalha de ouro. Ele nos garantiu a alegria de estar com Ele para sempre, justificados pela fé. Portanto, a alegria do justo é uma alegria com ares de eternidade, que fala mais do que a instabilidade dessa vida.
É uma alegria tingida de sangue e de sacrifício. É uma alegria que ecoa a voz do nosso campeão, Jesus Cristo. E é só por meio da alegria que o lutador de Deus nos oferece que nós podemos nos alegrar aqui. Essa é a sua motivação. Quando, enfim, estivermos com Ele, na alegria consumada, nossos olhos serão enxugados de toda lágrima e diremos em altas vozes: esse é o dia mais feliz de nossas vidas. Esse sim é o dia mais alegre das nossas vidas e será para sempre. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado pela tua alegria e por nos fazer participantes dessa alegria. Obrigado porque para comprar a alegria eterna, o Senhor não fez questão de se despir da tua glória e morrer num madeiro sangrento. Obrigado porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Obrigado porque o Senhor foi entronizado à destra de Deus e um dia voltará para nos buscar. Na alegria consumada, nós teremos para sempre a sua presença e olharemos na sua face. Nesse dia, todo sofrimento, toda calamidade fará sentido. Estaremos com o Senhor. Estaremos com o Senhor na alegria dos céus e será para sempre. Obrigado por isso, Pai. Edifica a tua igreja e ensine essas verdades ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.